Como se dá a reencarnação na crosta da Terra? Muito bem, a reencarnação é algo delicado, é algo sempre monitorado por esferas mais altas, mesmo que aos olhos do humano encarnado pareça uma coisa casual, pareça uma coisa apenas humana, biológica, a partir propriamente da união do espermatozoide com o óvulo, ali começa a formação do embrião. Mas a ideia é de que temos sempre algo ligado a isto, que é a essência da vida, que é a alma humana imortal. E ela se liga a esse princípio biológico e ali se estabelece então a união de um espírito reencarnante com todo um projeto de vida para a encarnação que está já ali começando, para que ele, a partir daquela encarnação ou reencarnação, ele possa evoluir espiritualmente. Então, existem aspectos que são automáticos destes primórdios da reencarnação, mas existem outros que são os mais relevantes, totalmente envolvidos pela ação benéfica de espíritos prepostos, preparados para esse verdadeiro ministério, que é o ministério da reencarnação. Porque voltar à Terra tem uma importância singular. Quando eu digo voltar à Terra, é retomar um novo corpo físico, para que possa cumprir mais uma jornada evolutiva. E isso, do ponto de vista da espiritualidade, tem um valor imenso, porque é exatamente deste modo que ele poderá sedimentar qualquer evolução espiritual que ele, durante o período da erraticidade, tem até adquirido no mundo espiritual. Então, para que haja evolução do espírito, há necessidade dele tomar um corpo, dele reencarnar? Num certo sentido, sim. De tal maneira que nós evoluímos em toda parte e em todas as circunstâncias. Espíritos podem permanecer 5 séculos no mundo espiritual, trabalhando incansavelmente pelo bem de todos. Quanto mais evoluído é o espírito, mais tempo ele fica no mundo espiritual, para que a próxima encarnação seja ainda mais produtiva, mais proveitosa para a evolução dele próprio e para a evolução de todos os demais à sua volta. Então, o que acontece? Estes espíritos superiores, eles permanecem evoluindo no mundo espiritual. Qualquer outro menos evoluído também aproveita o período da erraticidade para fazer evolução, mas ele vai sedimentar, ele vai propriamente envolver propriamente dentro de uma situação de definição espiritual para ele, quando ele reencarna e traz para a sua vida pessoal como encarnado tudo aquilo que ele pôde ter adquirido no período da erraticidade. Agora, existe um número médio de encarnações necessárias para que um espírito evolua? É claro que isso tudo vai depender do esforço de cada um. Então é uma questão individual. O que nós precisamos? Lucidez espiritual, entendimento, conhecimentos elementares que justo a doutrina espírita nos oferece, para que entendamos o motivo da própria vida, a razão da própria existência, para que não percamos mais tempo. A espiritualidade tem nos dito, tem acenado, mesmo pela obra de André Luiz, a ideia de que temos tido muito pouco proveito em cada encarnação que temos tido. E a ideia qual é? A ideia de que se nós temos uma noção melhor de por que estamos aqui e o que justo é necessário que façamos para evoluirmos mais celeremente, nós vamos imprimir um ritmo novo ao processo evolutivo e a felicidade virá mais cedo. De tal maneira que nós temos que trabalhar, porque o número de encarnações vai depender do esforço de cada uma das oportunidades que a espiritualidade superior, em nome do Cristo, dá a cada um. Todos têm as mesmas oportunidades, o bem, o amor e o progresso é para todos os filhos de Deus indistintamente, mas também é dependente isto do quanto cada um se dá conta do que é preciso fazer para evoluir em bondade e amor, em educação moral e espiritual e também em ciência universal. Agora, Sérgio, a obra do espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe uma série de considerações a respeito da vida no mundo espiritual. Fala um pouquinho sobre isso.
nós temos ali um repositório de luz e de verdades que é algo singular na própria história da humanidade. Nós poderíamos dizer que a obra de André Luiz é um grande complemento da própria codificação kardeciana, que começou lá atrás a nos trazer indícios de como era o mundo espiritual, por exemplo, na obra O Céu e o Inferno. Mas, a partir de André Luiz, é que nós temos uma ideia concreta de experiências de pessoas como nós, pessoas comuns, agora no mundo espiritual, e como é a vida do lado de lá, na série chamada A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, de tal forma que nós agora temos condições de compreender como tudo se dá, e compreendendo agora, quando estamos encarnados, nós temos noções muito claras do que devemos fazer da vida atual para conquistarmos as virtudes do Espírito, conquistarmos a educação moral que precisamos para sermos felizes, vamos dizer assim, um pouco mais rapidamente do que tem acontecido. Então, é uma obra que espíritas, espiritualistas, simpatizantes, todos devemos ler e muito bem, estudando-a do princípio ao fim, porque são aquisições de conhecimento que nós diríamos insuperáveis para o despertar da alma humana no sentido da vida futura e da felicidade que virá. Sérgio, as suas palavras finais. É importante lembrar que você tinha perguntado antes se nós podemos ser felizes na Terra, né? E nós também lembramos que o desencarnado, aquele que já faleceu, né, ele vai viver a sua realidade de acordo com as conquistas adquiridas. E ele, no mundo espiritual após a morte, pode ser muito feliz, desde que ele tenha, enquanto na Terra, encarnado, cumprido as leis de Deus e procurado seguir de acordo com os preceitos do bem, do amor, do conhecimento superior, norteando a sua própria vida nesta sua redenção espiritual. Então nós nos lembramos que a Terra é um mundo de muito sofrimento ainda, em função de que, além de escola e além de um certo presídio, a Terra é um hospital. E nós precisamos buscar, vamos dizer, a nossa recuperação propriamente das nossas enfermidades morais para direcionarmos os nossos espíritos para esferas mais altas na própria Terra, onde muitos já vivem. De tal maneira que a Terra é o nosso lugar, é o nosso orbe, já estamos aqui há muito tempo, mas nós temos que despertar para a realidade espiritual, para o sentido da própria vida, para guiarmos a nossa evolução, para evoluirmos mais rapidamente do que temos feito até então. E é pela falta dessa evolução que nós ainda sofremos. Na vida futura, sofreremos menos desde que tenhamos feito a nossa parte no sentido da evolução espiritual. Obrigada, Sérgio, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, querida.